Olá, eu sou Milho Wonka. Milho E Milho Wonka. Hoje estamos aqui para Histórias Sobrenaturais dos Inscritos. Milho Wonka. As histórias estão cada vez mais cabeludas e assustadoras. Vamos à primeira. Eu tenho uma história de quando eu tinha 7 anos. Já era de noite. Minha mãe mandou dormir. No meio disso, tive um sonho em que um espírito me puxava pela minha rua e eu não conseguia me mexer nem falar. Esse tipo de sonho é terrível. De repente, eu acordo com aquelas paralisias do sono, em que você não consegue se mexer nem falar, só mexer os olhos. Mas não estava nada normal. Eu comecei a ver uma coisa preta se formando, ganhando uma forma humana do lado do meu guarda-roupa. Você tá maluco? Eu só não sei se tá acordado ou sonhando. Eu também não entendi. Me desesperei totalmente, fechei os olhos e dormi de novo. Dessa vez, acordei normal, tava acordado. Pra piorar, tava acordado, né? Mas não para por aí. Minha mãe me mandou despejar o lixo, eu moro no apartamento do 3º andar. Aí eu levei e desci as escadas. Na hora de subir, olho pra trás e... Nossa, vejo aquela mesma coisa preta me seguindo a 500 km por hora. Cheguei no meu prédio, hoje em dia tenho 11 anos e fico bugado. Você viu uma coisa preta se formando do nada e de repente essa coisa tava te seguindo. Eu não sei nem como que você tá vindo pra contar essa história. É verdade. Você tá maluco, ó. Segunda. Tô mandando umas histórias que é praticamente umas creepypasta, né? Olá, eu sou Maria e tenho 13 anos. Ou teria se estivesse viva, né? Só faltou essa frase. Certeza que a gente morta comentando. Não sei dizer se a história que vou contar é uma história cabulosa, mas mesmo assim vou contar. Quando isso aconteceu, era noite, eu estava assistindo alguns vídeos, mais precisamente vídeos de creepypastas, olha lá. Odeio confessar isso, mas eu acredito em algumas creepypastas. Na verdade, acredito em tudo que tem a ver com o sobrenatural. Bom, fiquei com sono e fui dormir. Nessa noite eu tive um sonho. Eu estava em um campo estranho com uma casa feita de madeira, e junto a mim havia algumas crianças. Coisas de terror com crianças que aparentavam ter a minha idade, mas nenhuma delas conseguia me ver. Era como se eu não estivesse ali, mas estava ao mesmo tempo, entende? Ok, praticamente você era tipo um, sei lá, um fantasma. Essas crianças estavam brincando, algumas no balanço de madeira e outras no rio que havia ao lado da casa, mas nenhuma demonstrava felicidade no rosto, estavam totalmente sérias. Do nada, bum! Senti um apagão dentro do sonho e tudo ficou escuro. Assim, fiquei por alguns minutos e quando eu voltei a enxergar, eu estava entre caixotes de trens abandonados e eu vi um cara de cabelos longos e pele pálida, que lembrou Jeff the Killer, correndo pra lá e pra cá com uma faca na mão. Tá virando vídeo de pesadelos dos inscritos, né? Mas ele parecia estar com medo de algo. Logo ele olha pra mim e faz o gesto de colocar o dedo indicador na frente dos lábios e solta um shhh vindo em minha direção. Quando ele agarrou meu braço, eu acordei muito assustada, mas continuei deitado na minha cama. Milho, o pior vem agora, pois isso não foi tudo. Ao virar o meu rosto pro lado, eu vejo uma silhueta de um cara de cabelos longos, abaixado ao meu lado, fazendo Você tá maluco. Na mesma hora eu levantei da cama bem rápido para acender a luz, pois fiquei assustada pra caramba. Acendi a luz e não vi nada. Isso me assustou pra caramba, mas enfim, espero que veja a minha história. Praticamente você sonhou com o Jeff Não the só Killer. sonhou, teve uma experiência real também. Eu sempre achei que personagens de creepypastas não existiam. Até que puxa seu pé, né? Próxima. Certa madrugada, quando ainda morava na casa da minha mãe, como de costume, meu irmão estava dormindo na sala, com a TV ligada. Levantei para desligar, desliguei e aproveitei para ir no banheiro. Na volta, meu irmão estava conversando, dormindo. Normal, ele sempre faz isso, ó. Eu morro de medo disso. Bom, fui até a cozinha, tomei água, na volta vi uma coisa perto do meu irmão, parecia um duende. Era muito pequeno. Como você andou fazendo antes de deitar? Cabelo amarelo, vestindo a roupa vermelha e com detalhes verdes. Ele estava de costas pra mim. Na hora fiquei paralisada. Quando me mexi, ele se virou, seus olhos eram totalmente verdes, tipo fluorescentes. Fechei os olhos morrendo de medo. Não conseguia mexer nem gritar. Quando tive coragem de abrir novamente os olhos, o ser já tinha sumido. O meu irmão estava sentado no sofá, confesso que fiquei com mais medo ainda. Desde então, nunca mais levantei à noite pra nada. Você viu um gnomo? Se eu fosse seus pais, eu ia investigar as suas gavetas, guarda-roupa, pra ver, né,
Que tipo de mato tem lá? Não sei se é o caso aqui, né? Mas vai que é. Eu quero acreditar que não. Eu quero contar uma história. Ixi, lá vem. O ocorrido aconteceu faz um tempo. Eu, as minhas primas estávamos no quarto de hóspedes brincando de uma brincadeira no quarto chamada bicho, que era o tipo de pique-pega, só que no escuro. Pra mim isso tinha um outro nome, né? Como é que chama isso aqui? Cabra cega? Quando brinca de pega? Gato mia, brinca de pega-pega no escuro. Bem, no quarto tinha uma beliche e uma cama de casal. O pique estava com uma das minhas primas. Vamos chamá-la de F. Ó, tá omitindo até nomes aqui, essa história é muito cabulosa. Eu e a minha outra prima, vou chamá-la de K, estávamos atrás da cama de casal ao lado do abajur, que tem do lado da cama. A F estava em cima da beliche de cima, daí ela gritou, K, só que ela falou com o nome da minha prima, óbvio, né? Te peguei, agora me ajuda a pegar a... e falou meu nome. E da onde a gente estava vendo, dava pra ver uma sombra dando a mão... Nossa! Quer dizer que... eu não preciso nem terminar essa história, você tá maluca? Ela achou que tava brincando com vocês, só que vocês estavam vendo ela brincar com uma sombra. Pode chamar os irmãos Winchester. Única solução pra continuar vivendo nessa casa. Pode ser. Só pode ser o Cramunhão. Me desculpa falar, mas não tem outra explicação. Próximo. Não precisa nem terminar a sua história. Já tá assustador o bastante. Uma vez eu estava dormindo e sonhei que estávamos eu e meu irmão em um pasto. Daí eu falava pra ele pra me esperar, mas ele não respondia. De repente ele começou a correr. E aí eu corri atrás dele, aí do nada ele atravessou uma porteira e sumiu. Daí eu comecei a ouvir risadas de criança, só que aquela risada não era do meu irmão. Quando eu olhei pra frente, tinha uma mulher alta, bem pálida, de cabelos pretos na minha frente. Ela estava com as roupas toda rasgada, não tinha rosto e parecia que tinha saído da água. Nossa, de repente ela tirou das costas dela uma faca enorme coberta de sangue e começou a correr atrás de mim. Aí quando ele enfiou a faca no meu pescoço, eu acordei do nada. Ainda bem assustada, tremendo de medo. Quando eu coloquei a mão no meu pescoço, ele estava quente e vermelho. E tinha algo parecido com marcas. Nunca mais esqueci disso. Até hoje eu rezo pra nunca mais sonhar isso. O sonho deixou marcas na vida real. É basicamente sonhar com o Freddy Krueger. É tipo isso. Ó, eu tinha 10 anos na época. E eu, como qualquer criança normal, amava bonecas. Certo dia eu estava com minha mãe indo numa lojinha depois da escola. Estava tudo bem. Aí eu achei uma boneca muito estranha, parecia uma criança de verdade. Era muito bonitinha, porém estranha. Ela estava sem preço. Então eu peguei a boneca e minha mãe falou, não vou levar essa boneca. Comecei a chorar na hora. Sabe aquelas barras de criança? Então a minha mãe perguntou quanto era essa boneca e a moça da loja disse que nunca tinha visto ela lá e que achava que alguma criança deixou ou esqueceu. Pedi muito para minha mãe levar, mas ela não concordou e arrancou a boneca da minha mão e jogou na prateleira. A boneca rasgou. Saí da loja morrendo de vergonha, até que minha mãe começou a se sentir mal. A sentir uma presença, ela rezou muito e acabou ficando doente naquele mesmo dia. Você acabou rasgando a Annabelle, é isso? Eu fui dormir, eu tive um sonho horrível e vi um caixão e meus familiares chorando ao redor, menos minha mãe, provavelmente ela que estava no caixão. Nossa, olha essas histórias. Acordei chorando, não conseguia me mexer, só lembro que vi alguém no pé da minha... Não, a história só piora, ó. Começa com a boneca assombrada, você sonha com a sua mãe morta, de repente tem alguém no pé da sua cama e depois, ó, ela ria muito, isso durou uns 5 minutos. Chega, muda de história. Próximo. Tá maluco. É pra contar uma história, não é pra um livro de terror, não. Eu tava tomando banho quando vi passar um vulto. Depois de madrugada eu levantei e fui para o corredor de minha casa e vi uma mulher de branco, pálida, de cabelo preto, comprido, cobrindo o rosto. E eu a encarei e logo ela sumiu. Outro dia eu vi eu mesma dormindo. Apareceu um vulto com uma faca e ele passou na minha perna. E eu tava lutando com ele. Depois dessa luta, eu ouvi vários sussurros dizendo: cuidaremos de você, Flor. Flor era o nome que meu avô usava para me chamar. Ele morreu há 1 ano e meio. Eita! Você tá maluco? Ó, teve um dia que eu estava dormindo, mexendo no celular. De repente alguém bateu na porta. Meu irmão morreu com 5 anos. Você não interrompe uma história desse jeito. Você conta uma coisa, depois você conta outra. Vai com calma, pega leve. Meu irmão morreu com 5 anos. Você tá contando uma história, de repente, ó, meu irmão morreu com 5 anos. Não é assim que faz. Pensei que não era nada. Continuei mexendo e a porta bateu mais forte. Então eu fiquei com medo e abri a porta. E não tinha nada. Aí fui mexer no celular e de repente eu vi um sussurro assim: se você continuar mexendo no celular, vou contar pra mamãe. De repente a luz acendeu e piscou. Eu dormi e quando eu acordei, eu estava no sofá. Eu não vou nem comentar essa história. Tem
história que é melhor só sentir, não comentar. Não. Próxima. Queria relatar um fato que aconteceu comigo e com a minha prima. A gente resolveu, por pura brincadeira, jogar o jogo do compasso, pois não acreditávamos nesse tipo de coisa até esse ocorrido. Fizemos o processo do papel, perguntamos se é do bem e o compasso apontou que sim. Perguntamos se ele era mulher, o compasso afirmou que sim. Então perguntamos quantos anos ela tinha, ela disse que 9. Ih, ó, criança em histórias de terror. Aqui, nesse vídeo, teve umas 2 ou 3, né? Perguntamos se ela se matou e ela também disse que sim. Perguntamos se ela se matou enforcada, pois nos mudamos recentemente e quando chegamos nessa casa notamos que tinha um buraco no forro de PVC. Meu tio subiu no forro e no buraco tinha uma corda que estava com nós que fazem... Eita! Será que você mudou pra uma casa assombrada? Se for, já muda. Pensamos que era uma brincadeira, tiramos a corda e jogamos fora. Ela respondeu que tinha se matado enforcada sim. Perguntamos se ela se matou porque sofreu algum tipo de abuso. Ela disse que sim. Perguntamos se era seu pai que fazia isso e o compasso apontou que sim. E também perguntamos se sua mãe sabia e o compasso apontou que sim. Então perguntamos com qual letra se começava o nome dela e o compasso apontou para o J. Então pesquisamos os nomes femininos que começam com J e pegamos os mais prováveis. Escrevemos os nomes em um círculo e o compasso apontou para o nome Jéssica. Perguntamos se ela protegerá a gente e o compasso apontou que sim. Eu não confio. Eu não confio nem em gente, eu confio em espírito. Moramos num sobrado em que a parte de cima é nossa e a parte de baixo dos nossos vizinhos, tá? Perguntamos se ela conhece eles e o compasso apontou que sim. E também perguntamos se ela era parente. Enfim, descobrimos que o vizinho era tio dela. E depois que ela se suicidou, seus pais foram embora dessa casa. Uma vez estávamos brincando com a filha do vizinho, que tem 6 anos, e sua priminha, que tem 3. Então eu escutei da menina mais nova assim: eu tinha uma irmã, só que ela morreu. Então a mais velha falou: cala a boca, falou o nome dela, mas não iremos falar assim. Lembramos disso e perguntamos a Jéssica se ela tinha uma irmã com esse mesmo nome, e ela apontou que sim. Resolvemos fechar o jogo e ficamos muito curiosos. O mínimo que ia ficar aqui é curioso, né? Eu não entendo como você ficou somente muito curiosa. Você tá maluco? Vocês estão morando numa casa assombrada, já pode chamar os irmãos Winchester. Uma vez eu tinha ido dormir. Tinha acabado de assistir uns 7 filmes de terror, com muito medo, mas deixei de lado e dormi. Do nada acordei umas 2, 3 da manhã, estava muito escuro e olhei para o lado. Minha irmã estava dormindo. Ela estava em uma ponta da cama e eu na outra. Quando olhei para a ponta da cama que eu estava, vi uma sombra preta em formato de um homem e ele me observava profundamente. Será que é a mesma sombra preta do outro relato? Essa sombra preta fica passando na casa de cada inscrito. Não é possível. Fiquei paralisada, comecei a chorar, mas não conseguia me mexer. Tentava chamar minha irmã, mas não saía a voz. Ele não parava de olhar por um segundo sequer. Meu coração acelerava cada vez mais. Quando recuperei os sentidos, puxei o cobertor para a minha cabeça, fechei os olhos e fiz uma oração. Foi tenso, me caguei todinha. Até hoje eu não consigo me esquecer daquilo. Às vezes até aparece do lado da minha cama, mas eu sei que aquilo que eu vejo é só a lembrança do que eu vi, então eu não ligo. Beijos, me espero de entretenimento com a minha história. Horripilante. Entretenimento? Você tá maluco? Essa hora já tem gente se cagando assistindo o vídeo. Eu não sei se alguém ousa assistir esses vídeos à noite, mas histórias cabulosas são histórias pra você, né? Aprender que, coisas bizarras podem acontecer no seu quarto. Não olha para o lado agora. Assusta as pessoas também, né? Enfim, comenta aqui embaixo a sua história cabulosa. Eu não sei nem o que comentar. Tem umas histórias que a gente fica tão chocado de ler aqui que eu não sei nem o que comentar, eu juro. Comenta a sua aqui pro próximo vídeo, tá bom? De histórias cabulosas. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like se não deixou ainda. Até o próximo vídeo.